O barulho do acidente ecoou pelo saguão do terminal B como um trovão. Jack Carter deixou cair sua passagem no chão e partiu em disparada. Lá perto do controle de segurança, uma mulher jazia contorcida no chão, a perna torcida em um ângulo grotesco, enquanto um filete de sangue se espalhava sob seu corpo. Funcionários do aeroporto ficaram paralisados, imóveis diante da cena. Sem hesitar, Jack ajoelhou-se ao seu lado, pressionando seu casaco contra a ferida aberta. Com dedos trêmulos buscou seu pulso. "Segura comigo", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Seus olhos se abriram vidrados como se lutassem para focar em algo. Um agente da TSA surgiu ao lado. "Senhora, qual é o seu nome?" A pergunta veio entrecortada por uma respiração ofegante. Claire Reed." As mãos de Jack congelaram por um instante. Aquele nome? Não podia ser. Afastou o pensamento com força e manteve a pressão sobre a ferida até os paramédicos chegarem. Claire Reed tinha 34 anos e era a poderosa CEO da Reed Med, um império farmacêutico com 12.000 funcionários sob seu comando. Seu escritório em Manhattan ostentava paredes envidraçadas do chão ao teto, enquanto seu apartamento no último andar oferecia uma vista deslumbrante e nada mais. Nenhum companheiro, nenhum namorado, nenhum animal de estimação. Apenas embalagens de comida para viagem acumuladas em silêncio sobre a mesa. Sua mãe ligava toda semana, perguntando por netos com uma esperança que soava mais como obrigação do que desejo. Seu pai lhe enviava artigos sobre negócios, como se fossem lições que ela ainda precisasse aprender. O conselho a respeitava. Os funcionários a temiam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, a conhecia de verdade. 3 anos antes, ela havia herdado uma empresa à beira do colapso. O ultimato do conselho foi claro: ou reergueria o negócio ou sairia. Fechou 15 unidades, demitiu 4.000 pessoas. Wall Street aplaudiu de pé. As ações dispararam. Ela se convenceu de que era necessário. Assinava as cartas de demissão em uma sala de reuniões, com uma xícara de café pela manhã ao lado, sem jamais permitir que os rostos daqueles afetados cruzassem sua mente. Do outro lado da cidade, Jack Carter acordava às 5h30 para preparar o café da manhã da filha. Lily tinha 9 anos, era pura energia contida em tranças e perguntas sem fim. Ele arrumava seu lanche com um bilhete escondido dentro, levava-a até o ponto do ônibus e depois trocava de roupa para mais um plantão como enfermeiro contratado no Hospital Santa Catarina. Não ganhava muito, mas era o suficiente. 6 anos antes, Jack era engenheiro biomédico na Biogentech, carreira promissora, artigos publicados, plano de aposentadoria. Até que um memorando mudou tudo: reestruturação. A empresa fechou. Na mesma terça-feira em que recebeu sua carta de demissão, sua esposa, Sarah, ouviu o diagnóstico que mudaria suas vidas: câncer. O timing foi como um soco no estômago. Queimou todas as economias em tratamentos que o seguro não cobria. Vendeu tudo o que tinha. Trabalhou em 3 empregos. Sarah lutou com uma força que ninguém deveria precisar ter. 7 meses depois, ela se foi. Jack vende a casa para pagar as dívidas médicas, muda-se para um apartamento minúsculo em Queens e tira seu certificado de enfermagem. Era mais rápido do que tentar recomeçar na engenharia aos 38 anos com uma lacuna no currículo. Reconstruiu sua vida plantão por plantão, busca na escola por busca na escola, história antes de dormir por história antes de dormir. Lily era sua razão de existir, o resto era só sobrevivência. Naquela noite, enquanto ajudava a filha com frações à mesa da cozinha, Jack sorria. "Se você come metade de 2/3 de uma pizza, quanto sobra?" Lily rabiscava, apaga, tentava de novo. 1/3? Isso mesmo, campeoninha. Seu sorriso iluminava o cômodo. Esses momentos, o cansaço, as dívidas, o emprego sem futuro, valiam a pena. Desde que Lily sorrisse, ele conseguia seguir em frente. Nenhum dos dois sabia que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de forma irrevogável. 3 dias depois, Claire foi internada no Santa Catarina. Complicações do acidente no aeroporto, infecção, inflamação, uma dor que teimava em não ceder. Seu cirurgião insistiu em 48 horas de observação. Ela odiava hospitais, mas a perna parecia estar em chamas, então se rendeu. Quando Jack iniciou seu plantão noturno, a enfermeira-chefe lhe entregou a lista de pacientes. Quarto 714, Claire Reed. Seu estômago deu um nó. Deve ser coincidência, tentou se convencer. Existem muitas Claire Reed. Até abrir a porta. "Você", ela disse, erguendo os olhos da tela do tablet. Jack manteve a voz neutra profissional. "Não esperava revê-la tão cedo. Não sabia que você era enfermeiro. Trabalho temporário." Verificou seus sinais vitais sem olhar nos seus olhos.
Batimentos acelerados. Pressão normal. Como está a dor? Tudo bem. Ele arqueou uma sobrancelha. Você está segurando a grade da cama como se estivesse se afogando. Quase um sorriso. Você é observador. Faz parte do trabalho. A porta se escancarou. Lily rompeu no quarto, vestindo seu casaco roxo. Pai, parou ao ver Claire. O rosto de Jack se iluminou instantaneamente. Lily, o que está fazendo aqui? A senhora Shen teve que sair mais cedo. A recepção disse que eu podia subir. Ela olhou para Claire com olhos arregalados. A senhora está doente? Apesar da dor, Claire sorriu. Só um pequeno acidente. Seu pai está cuidando muito bem de mim. Lily subiu na cadeira, balançando as pernas. Ele é ótimo em cuidar das pessoas. A senhora é a moça do aeroporto? Claire assentiu. Seu pai disse que você foi muito corajosa. Conversaram por 10 minutos, escola, livros, projetos de arte. Jack tentou interromper, mas Claire o dispensou com um gesto. Quando Lily finalmente saiu para fazer a lição na sala de espera, o silêncio que ficou pareceu mais pesado. Ela é incrível, Claire comentou. Ela é tudo para mim, Jack respondeu, a voz baixa. Obrigado por ser gentil com ela. Falei sério. Claire hesitou. Talvez seja indelicado, mas gostaria de convidá-los para jantar. Um jantar de verdade. Como agradecimento. Antes que Jack pudesse recusar, a voz de Lily ecoou pelo corredor. Pai, diz que sim. Claire riu, surpresa e genuína. Parece que fui superada, Jack resignou-se. O restaurante era simples. Bancos vermelhos, piso xadrez, velhas músicas no jukebox. Claire chegou de jeans e suéter, a perna ainda engessada. Lily acenou do canto. Guardamos o melhor lugar para você. Pediram hambúrgueres e milkshakes. Lily dominou a conversa com histórias sobre sua professora, a melhor amiga Emma, o gato de rua que morava nos fundos do prédio. Claire a incentivava, rindo das divagações infantis. Pela primeira vez em meses, esqueceu-se de checar o celular. O que você faz? Lily perguntou, curiosa. Parece importante. Claire olhou para Jack antes de responder. Dirijo uma empresa. Fabricamos remédios como os que seu pai administra aos pacientes. Mais ou menos, Jack corrigiu. Legal. Você gosta? Uma pergunta simples. Claire realmente refletiu. Às vezes é difícil. Qual é a parte mais difícil? Tomar decisões que afetam muitas pessoas. Às vezes, você tem que escolher entre duas coisas que são igualmente importantes. Lily assentiu, séria. Como quando meu pai tem que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar sapatos novos para mim. Mas ele sempre arruma um jeito de fazer as duas coisas. O rosto de Jack ardia. Lily, está tudo bem, Claire interveio, suave. Agora ela ouvia diferente. Os olhos cansados, a camisa desgastada, a forma como calculava a gorjeta 2 vezes. Sempre achou que enfermagem era vocação. Nunca havia considerado que poderia ser uma questão de sobrevivência. Encontrarão-se novamente na semana seguinte. Café no parque. Depois, comida tailandesa. Em seguida, o Museu de História Natural, porque Lily adorava dinossauros. Cada encontro fluía com mais naturalidade. Jack compartilhava versões editadas de sua vida. Pai solteiro, trabalhador, fazendo o possível para dar certo. Sarah havia ficado doente. Não resistiu. Lily era pequena na época. Não mencionava as contas médicas, a execução da hipoteca, as noites chorando no carro. Claire também se abria aos poucos. Uma infância onde o sucesso era a única opção. Um pai que a moldou para ser CEO. A pressão para ser perfeita, implacável e invulnerável. Isso parece solitário, Jack observou. A garganta de Claire apertou. Estava se apaixonando por ele. A percepção veio durante um passeio no parque. Lily alimentava os patos, gritando toda vez que eles se aproximavam. Jack estava ao seu lado, mãos nos bolsos, sorrindo para a filha. Claire sentiu algo que não experimentava há anos, paz. Estendeu a mão e tomou a dele. Ele permitiu. Mas sempre que o nome RidMed surgia, notícias, relatórios financeiros, ela mudava de assunto rapidamente. Havia coisas que ainda não estava pronta para enfrentar. Lily insistiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas ela disse que ia nos ver lá. Prometeu que a gente sentaria na mesa dela. O peito de Jack doía como se alguém tivesse enfiado a mão entre suas costelas e esmagado algo vital. Ele puxou a filha para um abraço, sentindo o pequeno corpo tremer. Às vezes as pessoas mudam de ideia, baby. E ele sabia bem como era isso. Passou a manhã seguinte no sofá, o café frio na mesa de centro, o celular mudo ao seu lado. As mensagens da equipe do hospital se acumulavam. Jack, onde está o relatório? Mas ele não tinha energia para responder.
A única coisa que conseguia ouvir era o eco da voz de Clary na noite anterior: eu me apaixonei por você. Como se isso justificasse algo. Como se o amor pudesse consertar o que ela havia quebrado. Lily desenhava no chão da sala, lápis de cor espalhados, um dinossauro verde com chifres demais. Papai, a gente pode ligar para ela? Jack fechou os olhos. Não, sweetheart. Mas por quê? A pergunta era simples e inocente e por isso mesmo destruía. Porque a mulher que havia rido com eles, que havia ajudado Lily com a lição de casa, que havia olhado para ele como se ele fosse algo além de um homem quebrado, essa mulher era a mesma que havia assinado a sentença de morte de Sarah. Ele se levantou, foi até a cozinha, abriu a geladeira só para fechá-la novamente. Nada tinha gosto. Nada importava. O apartamento parecia menor, as paredes mais próximas. Pegou o envelope que havia jogado na gaveta da mesa de cabeceira, o papel amassado com a assinatura de Clary, a prova concreta de sua traição. Desdobrou-o, leu novamente como se as palavras pudessem mudar. Terminação efetiva. 1º de novembro de 2019. Sarah ainda estava viva então. Ainda havia esperança. O celular vibrou. Número desconhecido. Ele atendeu por inércia. Jack. A voz de Clary era baixa e rouca. Por favor, não desligue. Ele deveria. Mas não desligou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, ela continuou, mas preciso que você saiba que eu não sabia. Não sabia que era você. Não sabia sobre Sarah. Se soubesse, você teria feito diferente? Sua risada foi seca, sem humor. Você acha que isso muda alguma coisa? Que se tivesse sabido, teria poupado meu emprego. Minha esposa? Silêncio. Ele quase podia ouvir o coração dela batendo do outro lado da linha. Não, ela admitiu. Provavelmente não. E é isso que me destrói. Jack apertou o celular contra a orelha, como se pudesse esmagar as palavras dela. Você tinha tudo. Dinheiro, poder, um nome que abre portas. E ainda assim roubou de mim a única coisa que eu tinha. Eu não quis. Não importa o que você quis. Sua voz subiu, e ele se forçou a baixá-la quando Lily olhou para ele, assustada. O que importa é o que você fez. E agora Lily está chorando por uma mulher que não existe. Porque a Clary que ela conhece. É uma mentira. Outro silêncio. Desta vez, mais longo. Eu vou mandar os ingressos para o gala, Clary disse finalmente. Para você e Lily. Não preciso vê-los. Mas ela merece ir, merece ver o trabalho dela ser reconhecido. Jack riu, amargo. Você acha que eu vou aceitar qualquer coisa sua? Não é para mim. É para ela. Ele olhou para Lily, que havia voltado a colorir, os ombros caídos. A filha que havia perdido a mãe. Que agora perderia a outra pessoa que amava. Mande, ele cedeu, odiando-se por isso. Mas não espere nada em troca. Não espero, Clary respondeu. E Jack, sinto muito. Por tudo. Ele desligou antes que ela pudesse dizer mais. Antes que a raiva se transformasse em outra coisa. Antes que ele mais uma vez se deixasse enganar. Lily levantou o desenho. Olha, papai. É um T-Rex com asas. A Miss Clary ia adorar. Jack pegou o papel, os dedos tremendo. Ela ia, baby, ele sussurrou. Ela ia. Lily apertou a mão dele com força, como se soubesse que aquele gesto era maior do que as duas. E talvez fosse, porque ali, entre o zumbido das vozes e o brilho das câmeras, algo se rearranjava no peito de Jack. Não era o perdão fácil, nem a ilusão de que o passado poderia ser apagado com um abraço. Era a compreensão de que algumas feridas não cicatrizam em linha reta. Elas se fecham aos poucos, tecido por tecido, enquanto a gente aprende a respirar de novo. Clary se afastou levemente, enxugando as lágrimas com o dorso da mão, mas não soltou a de Jack. Seu olhar encontrou o dele, e pela primeira vez em meses, ele não viu ali a mulher que havia destruído sua vida. Viu a pessoa que, como ele, carregava uma culpa que não podia ser consertada, só transformada. Eu não mereço isso, ela sussurrou, tão baixo que só ele ouviu. Talvez não, Jack respondeu, sincero. Mas a Lily merece ter você por perto. E eu, ele hesitou, a garganta apertada, eu mereço parar de odiar. Ela sentiu, os dedos ainda entrelaçados aos dele. Não era um final. Não era nem um começo. Era um ponto de interrogação suspenso no ar, cheio de possibilidades e medos. Mas pela primeira vez, Jack não tinha pressa de responder. Do outro lado do salão, uma criança riu alto, o som cortando a tensão como uma faca quente na manteiga. Lily se virou para o palco, onde um grupo de médicos começava a explicar os detalhes do fundo. Clary a seguiu com o olhar, e Jack viu algo novo no rosto dela, não mais a máscara de controle nem o peso do remorso, mas uma determinação quieta. Como se, pela primeira vez, ela soubesse exatamente onde queria estar. Vamos ouvir?
Lily puxou a mão de Clary, e a pergunta era tão simples, tão cheia de confiança, que não havia como recusar. Eles se moveram juntos, um trio desajeitado de pessoas que ainda estavam aprendendo a se encaixar. Jack não sabia se aquele era o caminho certo. Não sabia se um dia conseguiria olhar para Clary sem lembrar da dor. Mas enquanto Lily se aninhava contra o lado dela, apontando para as telas com entusiasmo, ele soube de uma coisa: a vida não era sobre escolher entre justiça e misericórdia. Era sobre carregar as duas, pesadas e incomodas, e ainda assim seguir em frente. Porque Sarah teria odiado vê-lo parado no ódio, e Lily merecia mais do que um pai que vivia no passado. Então Jack respirou fundo, deixou o ar sair devagar, e permitiu-se, só por um segundo, imaginar um futuro onde as peças quebradas não precisavam ser jogadas fora. Onde, talvez, elas pudessem ser recolocadas de um jeito novo. Diferente. Mas não menos bonito. Há mais uma deles. Não a CEO de ternos impecáveis e discursos ensaiados, mas a mulher que aprenderá a medir sucesso em sorrisos de crianças, em contas médicas pagas, em mãos que se apertavam com gratidão. Jack a observava de longe, encostado em uma parede, as mãos nos bolsos da calça social que ainda usava por hábito, mas que agora combinava com uma camisa de botões desabotoada no pescoço, pequeno sinal de que ele também estava aprendendo a respirar mais leve. O salão era um mural de vidas reconstruídas. Em um canto, uma mãe mostrava ao filho a cicatriz no peito, explicando como o dinheiro da tia Sarah havia pago pela cirurgia que a salvara. Em outro, um avô chorava ao contar como o fundo evitou que sua neta fosse desligada da quimioterapia. Histórias que Clary já conhecia nos relatórios, mas que ali ganhavam peso, cheiro, textura. Eram essas vozes que a haviam transformado. Não as planilhas, não os acionistas, mas o som de uma criança dizendo "minha mãe vai viver" com a mesma naturalidade com que pedia um sorvete. Jack se aproximou quando ela se afastou para enxugar uma lágrima discreta atrás dos óculos. Não perguntou se estava bem. Não ofereceu palavras vazias. Apenas lhe entregou um copo de punch, o mesmo que Lily havia insistido em servir para todos os adultos importantes, e disse baixo: "Você fez isso." Clary balançou a cabeça, um sorriso trêmulo nos lábios. "Nós fizemos. Você e eu, Lily. E Sarah." O nome dela já não doía como antes. Agora era uma presença, não uma ausência. Uma bússola, não uma cicatriz. Ela estaria aqui, continuou Clary, olhando para a multidão, rindo da gente por servir punch em vez de champanhe. Jack riu, um som rouco que ainda carregava ecos de dor, mas também algo novo, alívio. Ela odiava champanhe. Dizia que era água com bolhas e pretensão. Como você. Como nós, corrigiu ele, e o plural soou intencional como um convite. Clary o encarou, e entre eles não houve necessidade de mais palavras. O silêncio foi suficiente para entender que estavam falando da mesma coisa, do futuro, daquilo que um dia parecia impossível. Lily apareceu correndo, vestida com um vestido rodado que Sarah havia comprado para ocasiões especiais, e que agora servia para celebrar algo muito maior que qualquer evento formal. "Papai. Clary. Venham ver. A senhora Martinez trouxe o bebê dela. O que o fundo salvou. Ele é tão fofo." Eles se deixaram puxar rindo para o centro da sala, onde uma mulher segurava um recém-nascido envolto em um cobertor azul. Clary tocou suavemente a mão da mãe, que chorava sem vergonha. "Obrigada", sussurrou a mulher. "Vocês nos deram mais do que dinheiro. Nos deram tempo." Jack olhou para Clary. Ela olhou para Lily, que já estava fazendo caretas para o bebê. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo se encaixar dentro dele. Não era consolo. Não era esquecimento. Era algo mais raro, pertencimento. Mais tarde, quando o salão começou a esvaziar e as luzes foram diminuídas, eles ficaram para trás, arrumando cadeiras e recolhendo copos descartáveis. Lily, exausta, havia adormecido no sofá da sala ao lado, abraçada a um ursinho que Sarah lhe dera. "A gente deveria acordá-la", murmurou Clary, mas não fez movimento para se levantar. 5 minutos, concordou Jack, sentando-se ao lado dela no chão, as costas apoiadas na parede. Ficaram assim, ombro a ombro, observando a filha dormir. O silêncio entre eles não era mais um vazio a ser preenchido, mas um espaço seguro. Um lugar onde cabiam todas as coisas que não precisavam ser ditas. "Eu pensei muito", começou Clary, finalmente, no que você disse. "Sobre tentar. Sobre nós." Jack virou a cabeça, esperando. "Eu não quero que seja por obrigação. Ou por Lily. Ou por culpa." "Não é", respondeu ele, simples. "Então por quê?" Ele demorou. Não por hesitação, mas porque algumas verdades são pesadas demais para palavras leves. Porque você é a única pessoa que entende. Não só a dor, mas o que vem depois.
Como se reconstruir sem apagar o que se perdeu. Clary fechou os olhos. Quando os abriu, estavam úmidos. Eu não vou magoar você de novo. Você vai, disse Jack, e ela se enrijeceu. Vamos nos magoar. É assim que funciona. Mas a diferença é que agora, acho que a gente sabe consertar. Ela riu, um som quebrado e bonito. Quando você ficou tão sábio? Desde que uma mulher teimosa me ensinou que justiça não é vingança, respondeu, roubando as palavras dela. E que misericórdia não é fraqueza. Clary se inclinou, e o beijo que trocaram foi lento, como se tivessem todo o tempo do mundo. Talvez porque pela primeira vez sentiam que tinham. Do sofá, Lily murmurou algo no sono, virou-se e continuou dormindo. E eles ficaram ali, entre os restos de uma festa que celebrava vidas salvas, mãos dadas, aprendendo finalmente a viver. A mulher se aproximou, apoiada no braço de Jack, os olhos brilhando com uma gratidão que não precisava de palavras. Clary reconheceu aquele olhar, o mesmo que via no espelho nos dias em que a culpa ameaçava engoli-la, mas que agora se transformará em algo mais leve, algo próximo de paz. Você começou fundo, a voz da mulher tremia, mas era firme. Sou a avó do Noah. 8 anos. Leucemia. Apertou a mão de Clary com força, como se temesse que ela desaparecesse. Seu fundo pagou o que o seguro se recusou a cobrir. Ele está em remissão. Os olhos se encheram, transbordando anos de medo e noites em claro. Você salvou a vida dele. Clary balançou a cabeça instintiva, como sempre fazia quando alguém lhe atribuía aquele peso. Os médicos salvaram. Nós só ajudamos com as contas. Vocês deram aos médicos a chance de salvar. A mulher a puxou para um abraço, e Clary sentiu o cheiro de talco e café, o perfume de uma vida dedicada a outro. Isso é tudo. A voz era um sussurro contra seu ombro. Obrigada por transformar seu erro em algo tão bonito. O abraço durou mais do que o necessário, mais do que o protocolar. Era o abraço de quem já havia perdido demais para ter medo de se apegar. O microfone pesava em sua mão quando Clary subiu ao pequeno palco. A sala, antes cheia de risos e copos tilintando, silenciou. Ela olhou para aquelas faces, algumas conhecidas, outras não, algumas marcadas pela doença, outras pela esperança, e soube que cada uma carregava uma história que merecia ser ouvida. 5 anos atrás começou a voz firme apesar do nó na garganta. Eu destruí vidas para salvar uma empresa. 2 anos atrás conheci um homem e uma menina que me ensinaram o que realmente importa. Seus olhos encontraram Jack, sentado na primeira fileira, Lily ao seu lado, desenhando algo no caderno. Ano passado, criamos um fundo em homenagem a uma mulher que nunca conheci, mas cuja coragem me inspira todos os dias. Fez uma pausa deixando que as palavras pousassem. Obrigada por me deixarem fazer parte das histórias de vocês. Por confiarem em nós. Por me lembrarem que negócios são feitos de pessoas, e que pessoas merecem mais do que lucros. Merecem dignidade. Merecem uma chance. Jack se juntou a ela no palco, tomando sua mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. O calor de seus dedos era um lembrete. Você não está sozinha. Este é Jack Carter, disse Clary, e sentiu o aperto suave em resposta. Sua esposa, Sarah, é a razão pela qual estamos aqui. Sua filha, Lily, é a razão pela qual continuamos. Virou-se para ele, e não houve necessidade de esconder nada. Você me ensinou que a redenção é possível. Que o amor pode nascer até da tragédia. Que segundas chances não são apenas possíveis, são necessárias. Jack sorriu, daquele jeito que faz os cantos dos olhos se enrugarem, e Clary soube que ele estava lembrando da primeira vez em que a viu, ensanguentada no aeroporto, uma estranha com segredos demais. Agora, ela era a pessoa que conhecia cada uma de suas cicatrizes, e as beijava de qualquer jeito. Clary me ensinou que as pessoas podem mudar, disse ele, a voz rouca. Que a raiva não precisa ser eterna. Que soltar não significa esquecer. Foi então que Lily subiu ao palco, espremendo-se entre eles com a naturalidade de quem já pertencia àquele lugar. Pegou o microfone com as 2 mãos, os cotovelos apoiados no estrado, e olhou para a plateia como se fosse a coisa mais simples do mundo. E eu aprendi que famílias não são todas iguais, declarou, com a sabedoria desarmante de quem já perdeu e ganhou demais. Às vezes você perde alguém que ama, mas depois ganha outra pessoa que também te ama. Olhou para Clary, depois para o pai. E está tudo bem. Minha mãe ia gostar de você, disse a Clary, com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Tenho certeza disso. O aplauso explodiu quente e úmido de lágrimas. Clary ajoelhou-se, puxando Lily para um abraço tão apertado que a menina riu, sufocada. Quando se levantou, foi direto para os braços de Jack, e pela primeira vez desde a morte de Sarah, ele parecia em paz. Não a paz quieta de quem desistiu,
mas a paz ativa de quem finalmente encontrou um lugar para guardar as peças quebradas. Aqueles três no palco, deixando o momento os envolver, eram a prova de que algumas coisas, quando partidas, podem ser remontadas de uma forma ainda mais bonita.